Lista estática. A lista estática é a mais básica de todas, tá? É o tipo de estrutura de dados que qualquer iniciante em programação consegue implementar. Por quê? Porque ela utiliza arrays. Ela é baseada em vetor. E qualquer um declara e usa um vetor, né? É básico isso daí. Então ela é muito fácil de implementar. Os elementos, eles são armazenados em posições fixas e contíguas na memória do computador. Como assim, professor? Fixas e contíguas. Ela se mexe? Não, não é bem isso. O que acontece é isso aqui. O que vai acontecer é isso aqui. Deixa eu ver, acho que eu já tenho até aqui um desenhado. A gente pode até ganhar tempo. Pronto. Pronto. Então imaginem que eu declarei um vetor de inteiros. Um vetor de 10 posições. Ok? Então eu tenho aqui um vetor de inteiros de tamanho 10. Então eu vou ter aqui o quê? 10 posições de memória que estão alocadas para eu usar. Agora vamos entender aqui, pessoal, como é que o sistema operacional aloca essa informação. O que é alocar? É deixar reservada para você utilizar. Quando você aloca uma variável, declara a variável no teu programa, você está dizendo para o sistema operacional reservar uma área na memória para você usar. Tá certo? Lembrando que você não é a única pessoa, o teu programa não é o único que está sendo executado pelo computador. O computador está rodando, eu mesmo aqui, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, eu tenho aqui o Meet, tenho aqui o Explorer, tenho o IntelliJ, tenho o Adobe, né? Tenho aqui o Paint, então aqui são programas que estão rodando na memória e todos eles usam a área da memória. Então, quando eu declaro uma variável, eu estou pedindo para o sistema operacional reservar uma área para mim, para eu armazenar lá aquele dado. Então, aquela área é minha, ninguém tira. Tá certo? Só que vamos entender aqui o seguinte. Quando você aloca a memória de um vetor, quando você declara um vetor, o que acontece? Ele vai tentar reservar todas essas posições de memória para você em endereços sequenciais. Dentro da memória, os endereços precisam estar sequenciais, um após o outro. Como assim? Vamos supor que na hora que eu declarei o vetor, vou usar aqui o Java. Vamos supor que eu fiz isso aqui, ó, int x. Quando eu fiz isso daqui, o que aconteceu? Ele vai alocar, né, a memória do primeiro elemento. Ele vai atrás de um endereço de memória disponível e aí ele vai, vamos supor que ele tenha encontrado esse endereço bem aqui. Eu vou botar aqui um endereço fictício, tá? Vou botar aqui um endereço de memória fictício. Vamos supor que seja 0x0 pequeno. Cento e 123. Pronto. Vou botar aqui assim um negócio bem fictício, só para a gente poder visualizar. Toda área de memória tem um endereço. Vocês viram isso lá em sistemas computacionais, né, em fundamentos. Então, tem um endereço da memória. Então, eu aloquei aqui essa posição. Quando eu for dizer o tamanho do meu vetor, eu vou fazer new int, e aí eu quero agora 10 posições.
o que que o computador vai fazer? Ele vai ter que reservar para mim 10 posições de memória, uma após a outra. Então, se eu pedir 10 posições, significa que a segunda posição, né, que é a de número 1, significa que ela vai ter que estar no próximo endereço aqui do lado, 0x0. Vamos supor que seja isso aqui. E a posição 2 vai ter que estar na 125. E a posição 3 tem que ser na 126. E a posição 4 vai ter que estar aqui. Então, eu vou ter que ter posições contíguas de memória. É isso que significa. Então, na hora que ele vai alocar o meu vetor com 10 posições, obrigatoriamente, todas elas têm que estar uma do lado da outra, vizinhas. Professor, mas e se ele não conseguir? Aí ele não aloca o teu vetor. Ele obrigatoriamente tem que fazer isso. Se você, por acaso, só tiver espaço para alocar 9 posições, eu pedi 10, mas ele só tem espaço para colocar essas 9, um do lado da outra. Mas ele tem memória. Só que a memória já está cheia, ele só conseguiu esse espaço aqui, né, que cabe 9 posições. Se eu pedir para colocar 10, ele não vai criar o seu vetor. Por quê? Porque ele não tem memória suficiente para colocar 10 posições uma do lado da outra. Ok? Tá claro isso daqui, pessoal? Então, o vetor, ele é uma estrutura que você aloca memória sequencialmente. Então, é por isso que a gente costuma chamar de lista sequencial, tá? Lista estática ou sequencial. E por que estática? Porque uma vez que você declara aquele vetor, aquela posição de memória, aquelas posições, elas são suas e não mudam mais de endereço. Ela aloca. Se você usar as 10, ótimo. Se você usar só 2, problema seu. As outras 7, as outras 8 posições, elas vão estar lá reservadas para você. Você usando ou não. Tá certo? Então, por isso que é estática. Alocou, ela é sua. Vai estar sempre naquele endereço e isso não vai mudar sequencialmente. Aí, o que que acontece, pessoal, quando eu faço isso daqui? O que que vai acontecer quando eu faço isso daqui? Por exemplo, x da posição 7 recebe, vou botar aqui, 10. O que que acontece com esse comando? Ele vai lá na posição 7 do vetor e coloca o número 10. Beleza. Mas como é que ele faz isso? Como é que ele vai fazer isso daqui? Internamente. O processo é esse, pessoal. Na hora que eu coloco aqui x, quem é o x? O x, como eu falei, ele vai ser essa primeira posição aqui, ó. Aí, como eu coloquei que quero no índice 7, o que é que ele vai fazer? Ele pega esse endereço de memória, 123, e soma com o índice que eu estou usando.
123 mais 7 dá 130. Então, ele vai direto no endereço 130 e coloca o número 10. Ok? Se eu colocasse o comando x 3 recebe x da posição 7 mais 3. Não, mais 5. O que vai acontecer com esse comando? Ele vai executar essa operação matemática. Aí ele vai fazer o quê? Vai pegar o x da posição 7. Quem é o x da posição 7? Como é que ele vai encontrar esse valor? Ele vai olhar. O x está onde? O x está aqui, na posição 123. Qual é o índice que ele está usando? É o 7. 123 mais 7, 130. Então ele vai direto lá no endereço 130, pega o 10, soma com 5, dá 15. E aí ele vai pegar o 15 e vai atribuir para o x3. E como é que ele localiza o x3? Ele vai lá no x, que está na posição 123, soma com 3, que é o índice que eu estou usando, 123 mais 3 dá 126. Então ele vai colocar o 15 aqui. Então observe que internamente, quando eu trabalho com vetor, na verdade, o índice que eu utilizo, ele serve para identificar o endereço na memória de onde eu vou armazenar o objeto, né, o elemento. Então é por isso que o vetor ele precisa de posições contíguas, sequenciais de memória. Tá certo? Porque esse índice ele é usado sempre para calcular o endereço de memória a partir do primeiro elemento. E se eu tivesse esse comando aqui, o x0, vamos supor, x0 recebe 9. Como é que ele vai fazer? X é esse cara. Índice 0 é 123 mais 0 dá 123. Então ele vai acabar colocando aqui o 9 aqui nessa posição. Ok? Então é assim que funciona a alocação de memória estática, né? Alocação estática de memória. Então agora vocês já sabem, né? Como é que funciona a alocação estática. Então, uma estrutura de dados estática, ela vai ser baseada em array, porque ela vai usar a alocação estática de memória. Então, como é que a gente vai implementar a lista? Né? Precisamos de um arranjo e precisamos também de um mecanismo para controlar a entrada de dados. Tá? Como assim? Um mecanismo para controlar essa entrada de dados? É o seguinte, quando você tem uma lista, você vai usar um vetor para armazenar os elementos. Só que o vetor ele não é a tua lista. Então é isso que eu preciso deixar claro para vocês. O vetor, nesse caso, ele é o local, né? É a estrutura na qual os elementos da lista vão ser armazenados. Então, quando a gente for trabalhar agora, pessoal, a gente vai usar tipos abstratos de dados. Como assim? Eu vou usar aqui, quem foi meu aluno PO usou esse material, e lá, quando a gente estudou coleções, o que é que a gente aprendeu lá em coleções? A gente aprendeu, né, que existem algumas classes, né, algumas chamadas coleções, que vão implementar estruturas de dados. Então, não sei se tem alguém aí que foi meu aluno em PO, mas deve estar lembrado que a gente viu lá listas, né? A gente viu listas e a gente viu que existem algumas coleções, como ArrayList, Linked List e Vector, né? A gente trabalhou mais com ArrayList
Então, o ArrayList é uma lista estática, ok? Ela é uma implementação da lista. Então, quando você cria, por exemplo, faz aqui um programa, vou fazer aqui rapidinho. Você tem aqui o seu programa, e aí você declarou uma ArrayList, vou chamar aqui de lista, new ArrayList. Quando a gente faz isso, a gente está declarando o quê? Né? Um objeto, só importar aqui ela. A gente está declarando aqui um objeto chamado lista, que vai ser criado a partir da classe ArrayList. E o que é que a gente faz com esse objeto? A gente usa métodos para armazenar e para manipular os dados que esse objeto vai ficar guardando. Ou seja, existem operações definidas, né, métodos definidos nessa classe, que vão fazer com que você inclua, remova ou pesquise elementos dentro dessa estrutura de dados. Tá? Então, é como se você tivesse isso daqui. É como se você tivesse como se aquele meu objeto lista fosse esse cara aqui, que eu não sei o que tem dentro dele, mas eu sei que eu consigo armazenar elementos dentro dele. Tá? Então, por exemplo, uma operação que existe lá, o método add. Eu passo para ele um objeto e ele armazena aquele objeto. Então, por exemplo, se eu usar aqui lista.add e vou colocar aqui número 7. O que vai acontecer? É que faltou definir o tipo de dado que a lista vai ter, professor. Vou dizer, mas vou deixar aqui assim, porque ele vai transformar isso daqui para integer. Depois a gente especifica o tipo de dado. Vou deixar só assim por enquanto. Então, vou adicionar aqui o 7. Eu vou adicionar aqui 3. Vou adicionar aqui 5. Vou adicionar mais um aqui. Adicionar aqui 1. Então, o que é que vai acontecer quando eu faço esse add? Ele vai jogar os objetos dentro lá, vai ficar armazenado dentro da minha lista. Então, ele vai colocar aqui o 7, vai colocar o 3, o 5, 1. Ok? Então, essa classe, né, esse ArrayList, dentro dele lá do objeto vai existir um vetor, um array, que vai ser usado para armazenar os objetos que eu pedi para ele armazenar. Então, os objetos armazenados pelo add vão ficar guardados dentro de um array. É isso que acontece lá na prática, tá certo? Então, você enxerga esse objeto lista como se fosse um container, né? Como se fosse um local de armazenamento de dados, tá? Só que para você é como se fosse uma caixa preta. É como se você não enxergasse o que tem aqui dentro, tá certo? Dentro dessa caixa aqui. Só que agora a gente está podendo enxergar dentro dela o que ocorre, tá certo? Então, aqui, o ArrayList,
ele é um tipo abstrato de dados que implementa uma classe, né? Uma estrutura chamada lista. Então eu posso tanto adicionar, como eu posso também remover, né? Como eu posso adicionar numa determinada posição, né? Se eu quiser só ver aqui para relembrar, se quiser exibir aqui a minha lista, ó, pronto. Agora vamos remover aqui, quer dizer, vou adicionar um elemento aqui na posição 2. Quero colocar aqui agora o número 9. Vou mandar exibir de novo a minha lista. Então, observe que o 9 entrou agora na posição 2, né? 0, 1, 2. E ele afastou o 5 e o 1. Então, esse método vai fazer o quê? Esse método vai fazer exatamente isso daqui, ó. Ele vai pegar o 9, ele vai pegar o 1, vai colocar aqui, vai pegar o 5, vai colocar aqui, vai pegar o 9 e vai colocar ele aqui. Então, o método add, quando ele tem, né, a posição que eu quero inserir, ele vai fazer exatamente isso daqui. Tudo isso já está programado, funcionando lá naquela classe ArrayList, né, do Java. Quando eu removo, né, se eu quiser remover, se eu quiser saber o tamanho, ó, tem um método que diz o tamanho. Se eu quiser limpar, remover todos os elementos da lista. Se eu quiser saber se a lista contém um determinado objeto, então são operações que vocês já devem conhecer, pelo menos já devem ter visto ser usado, né? Se eu quiser remover, vamos lá, quero remover aqui o 3. Como eu passei inteiro, ele vai achar que é a posição, mas tudo bem. Confundir vocês agora não, deixa assim. Eu quero remover o cara da terceira posição. Pronto. Então, classe, o método remove, vai remover o elemento da posição 3. E aí ele removeu 0, 1, 2, 3, removeu 5. Tá? Então, remove, tá? Get, pega o elemento de uma determinada posição, diz quem é. Então, tem várias operações que já estão definidas aqui. Basicamente, pessoal, quais são essas operações aqui? Se a gente observar, a gente vai ver que as operações sempre vão girar em torno de 3. Inserir, remover e pesquisar.
Basicamente, são esses 3 tipos de operação. E, claro, vão ter as variações. Eu posso inserir no início, no final, no meio. Mas, basicamente, as operações que a gente vai realizar são essas. Inserir, remover e pesquisar. Ok? Bom, então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai aprender nessa disciplina a implementar uma classe como essa daqui, ó. Como essa ArrayList, tá? Professor, mas eu não vou poder usar essa classe aqui mais nessa disciplina? Não. Todos os exercícios que a gente vai fazer, você faria, né? Poderia até fazer usando a ArrayList, só que você não vai usar o ArrayList. Você vai criar uma classe sua, vai dar o seu nome lá para ela, minha ArrayList, ou então minha lista, ou apenas lista, e vai usar essa classe de agora em diante, tá certo? A sua classe vai fazer o que a classe ArrayList ou a LinkedList fazem lá do Java, ok? Então, eu vou criar aqui a nossa classe, vou deixar já preparado para a próxima aula. Então, vamos lá, vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de lista estática, ok? Essa classe lista estática é a classe que eu vou usar no lugar do ArrayList. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? A gente vai trabalhar com isso daqui. Em vez de usar o ArrayList, eu vou criar essa classe que a gente vai usar aqui. E a gente vai implementar cada um dos métodos dela. Então é assim que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, o método add, ele vai adicionar. Tá? Ele vai receber. Por enquanto eu vou deixar aqui como inteiro. Tá? Vou deixar aqui como inteiro, por enquanto. Em vez de add, eu vou chamar de adicionar. Eu vou adicionar um elemento. Eu vou chamar de método add, vai ser adicionar. E vou ter também um método que vai remover. Por enquanto eu vou deixar só esses dois aqui. Então, o que a gente vai fazer vai ser implementar cada um dos métodos, né, que existem na classe. A gente vai implementar, na verdade, todas as operações aqui. Pelo menos a maioria delas, tá? Essas operações aqui. Mas aí a gente vai começar com as básicas, que são adicionar e remover, tá? Então, pessoal, próxima aula, o que é que a gente vai fazer? Vamos partir daqui. Eu vou adicionar, vou receber um elemento e vou adicionar dentro da minha lista. E eu sei o seguinte, que a minha lista estática, ela vai receber esse elemento e vai adicionar os elementos onde? Ela adiciona dentro de um vetor, de um array. Então, eu preciso aqui dentro dessa minha classe ter um array, que eu vou deixar privado, vai estar encapsulado, não quero que ninguém veja. Vou criar ele como um vetor, tá, de inteiros, por enquanto, só para simplificar. Então, vou chamar aqui de vetor. A gente vai fazer o quê? A gente vai receber esse elemento e vai adicionar esse elemento no vetor. Quando eu pedir para remover, eu vou remover o elemento lá daquele vetor. Então, a nossa classe lista estática, ela vai fazer essas operações aqui. E a gente vai implementar isso aqui a partir da próxima aula. Beleza? Quem quiser ficar à vontade para implementar em casa, tá? Vou dar essa sugestão aí. Revejam, né, essa parte aí de coleções genéricas do ArrayList, para se lembrar o que o ArrayList fazia, né, faz. E aí já pensa como que essa classe aqui seria implementada.
E aí na próxima aula a gente continua aqui a implementação. Beleza?